Filtros são um assunto que causa muita polêmica e que muita gente tem dúvidas e tem dificuldade de entender e de escolher. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre os filtros ND, os filtros polarizadores e os filtros UV, para que cada um deles serve e em que situações a gente pode usá-los nas nossas filmagens. Os filtros nada mais são que uma lente na frente da nossa lente. Como é o caso aqui, ó, na minha Panasonic G85, essa aqui é a lente do kit, uma lente de 12 para 60 milímetros, e à frente eu coloquei um filtro UV, ultravioleta. Além de filtrar os raios ultravioleta, como o nome já diz, ele serve como uma proteção, uma barreira física entre a lente e o ambiente externo. Ou seja, se eu for num lugar que tem areia, tem pó, tem sujeira, toda essa sujeira vai se concentrar no filtro, não vai chegar na nossa lente. Isso é uma proteção. Além disso, se eu chegar a derrubar essa lente ou bater em algum lugar, a chance de danificá-la é menor, porque o que vai quebrar primeiro vai ser o filtro. Filtros UV são basicamente isso. Você vai encontrar fóruns discutindo a interferência, a diferença que faz o filtro UV na imagem, mas digo para vocês, é virtualmente impossível diferenciar uma imagem normal da sua lente com uma imagem apenas com o filtro UV. O segundo tipo de filtro que a gente vai usar bastante é o filtro ND. Neutral Density, ou densidade neutra. Esse filtro bloqueia a quantidade de luz que entra na câmera. Isso é muito útil, por exemplo, se você está num ambiente externo com muita luz, com o sol a pino, por exemplo, e você quer baixar a quantidade de luz que entra na câmera para não precisar, por exemplo, deixar a sua lente muito fechada, para você poder deixar a lente bem aberta e desfocar o fundo da pessoa que você está filmando, por exemplo. Esse aqui, por exemplo, é um filtro de densidade neutra variável. Você varia a quantidade de luz que passa nele. Eles são, como a maioria dos fotógrafos e dos videógrafos gostam de falar, óculos de sol para as nossas lentes. Esse filtro aqui é um filtro da K&F Concept, que vai de ND2, que reduz a quantidade de luz pela metade, como está aqui, até o máximo de ND400, que seria aqui assim, que reduz 99,75% da luz que entra pela lente. Bem bacana, bem útil, e ele tem marcadores aqui desde o mínimo até o máximo para nos ajudar, para nos orientar o quanto que a gente deve girar o filtro. O terceiro filtro que é importante vocês conhecerem é o filtro polarizador, como esse aqui da Roya. Filtros polarizadores servem para diminuir os reflexos de superfícies não metálicas, como por exemplo vidro ou como por exemplo reflexos na água. Então, se você vai filmar um rio, vai filmar um mar e quer tirar um pouquinho dos reflexos da luz do sol, por exemplo, que está sobre essas superfícies, você usa um filtro como esse. Ele vai diminuir ou até eliminar totalmente, dependendo da quantia dessa luz refletida. Também, os filtros polarizadores diminuem a quantidade de luz que entra na lente, então geralmente cerca de 50%, mas isso vai variar de um fabricante para o outro. Para saber o tamanho do filtro que a gente vai comprar, nós precisamos olhar na lente o valor que aparece em milímetros. Ele tem um símbolo que parece um zero com um risco no meio e ao lado um valor, que nem nesse caso 58. 58 significa que um filtro de 58 milímetros vai encaixar bem nessa lente. Como vocês podem ver aqui na descrição do filtro, ele diz 58 mm, 58 milímetros. Tirando os filtros UV, que são filtros baratos, que geralmente não tem um preço caro e dá pra gente comprar um para cada lente que a gente tem, os outros filtros, os filtros ND e os filtros polarizadores costumam ser mais caros. Então eu não recomendo ter vários, pessoal. Eu recomendo comprar um para lente de maior diâmetro e depois usar adaptadores como esse aqui para encaixar em lentes menores, para você poder usar o mesmo filtro em outras lentes. No meu caso, a minha lente maior é a minha lente Sigma de 67 milímetros de diâmetro. Se eu quiser usar, por exemplo, na minha lente de 58 milímetros da Panasonic, a lente do kit dessa câmera aqui, olha só como é que eu faço. Este é um anel de 67 para 58 milímetros, então eu vou adaptar.
coloquei ela no adaptador, no anel Step Up, e aí ela vai encaixar na minha lente de 58. Vou tirar o meu filtro V aqui para demonstrar para vocês. Olha só. Então, com o anel Step Up, o mesmo filtro que eu comprei para minha lente de 67 milímetros da Sigma, eu consigo usar na minha lente do kit da Panasonic, que é uma lente de 58 milímetros. E isso a gente pode ir adaptando para várias lentes. Basta ter o anel Step Up correto. Sai muito mais barato comprar os Step Up Rings do que comprar um filtro diferente para cada lente que você tiver. Se o filtro que você tem um diâmetro menor do que o da lente, também dá para adaptar, usando os Step Down Rings, ou anéis Step Down. Só que nesse caso, como o diâmetro da lente é maior que o do filtro, tem muito mais chance de ter artefatos na imagem, como por exemplo as bordas ficarem estranhas, ficar com vinheta que você não quer, algo assim. E nesse caso aí eu não recomendo usar os Step Down, só os Step Up, que você tem certeza que vai cobrir todo o diâmetro da sua lente. Para resumir bem então esse vídeo, compre filtros UV para todas as suas lentes, para protegê-las, e para os outros filtros compre apenas do tamanho da sua maior lente. E aí use adaptadores Step Up para adaptar para as lentes menores. Vou deixar links para todos os filtros que eu falei aqui na descrição do vídeo e também para os anéis Step Up, caso você queira adquirir. Se inscreva no canal, mande dúvidas, críticas e elogios aqui nos comentários e até a próxima. Tchau, tchau!